Olá, que bom ver você aqui. Seja muito bem-vindo no nosso canal. O nosso desejo é que a mensagem a seguir transforme para sempre a sua vida. Não esqueça de deixar o seu like, fazer um comentário no nosso vídeo e se inscrever no nosso canal. Deus te abençoe. Glória a Deus. Nós vamos ler a palavra do Senhor, nós vamos, como eu disse a semana passada, nós vamos dar continuidade no Sermão do Monte. E hoje nós vamos falar, na sequência do Sermão do Monte, nós temos uma ordenança de Jesus. E no Sermão do Monte, no início dele, quando fala sobre as bem-aventuranças, ele vai falar algo assim como o caráter da igreja, né? Se essa igreja, ela manifestar esse caráter das bem-aventuranças, como nós falamos esses domingos, sobre esse caráter cristão, então na sequência ele vem falando sobre a influência desse cristão que vive as bem-aventuranças. Então ele vai falar que esse cristão, esse filho de Deus, ele compara, ele faz uma metáfora de sal e luz. E o impacto que esse cristão, que esse filho de Deus, ele pode trazer para o mundo. Que esse filho de Deus, ele vem impactar o mundo. Vamos ler então, eu quero ler as referências aqui para depois não precisar ler mais. Então eu queria que colocasse lá para mim no telão, o Mateus 5:13 ao 16. Então vamos lá. Vocês são o sal da terra, o Senhor disse. Mas se o sal perder o seu sabor, ou seja, ficar insípido, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. E depois ele fala também sobre a metáfora da luz. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Vamos ler de novo esse versículo? Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Vejam, o nosso Pai está nos céus, mas nós somos representantes dele aqui na terra. Eu e você somos como se fosse Deus aqui na terra. Não somos Deus, pelo amor de Deus, não fala que eu falei isso, porque eu não falei. A pastora falou que nós somos Deus, não somos Deus. Nós somos representantes dele aqui na terra. Amém? Então, as pessoas não podem ver Deus, sim ou não? Alguém viu Deus aqui hoje? Não viu Deus? Então você pode olhar para o seu irmão, você vai ver Deus nele. Quando nós olhamos para um cristão, nós vemos Deus nessa pessoa. Nós não podemos enxergar Deus, mas nós podemos ver Deus no outro. E nós podemos ver Deus através daquilo que nós lemos ali, para que as pessoas glorifiquem a Deus o Pai, através, quando elas vêem em nós as obras que fazemos, então elas podem ver Deus em nós. Elas não vão ver Deus, e muitos não creem em Deus, muitos não acreditam em Deus, mas quando nós fazemos algo que representa a Deus,
então as pessoas vê Deus em nós. Amém? Vamos lá. Continuando o versículo Mateus 4:16. Mateus 4:16. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Quem é esta luz? O povo que vivia nas trevas, a luz brilhou. Jesus, ele veio e ele é a luz. Veja em João 8:12, ele veio na região da sombra da morte. Ele veio e tudo era trevas, tudo era escuro. Mas quando Jesus ele veio, raiou a luz resplandeceu nas trevas. Jesus disse para o povo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou, disse Jesus, a luz do mundo. E João 12:45 e 46, também ele faz uma referência a respeito disso. Ele faz um comunicado a respeito disso. Da mesma forma que ele disse aqui, ele vai dizer em João: quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Eu vim, põe o versículo anterior, Rafa. Quem me vê, disse Jesus, vê quem? Vê Deus. Um dia os discípulos perguntaram para Jesus: como é que nós vamos ver Deus? Ele disse: oxe, vocês não estão me vendo? Por acaso vocês não estão? Olha para mim. Eu sou Deus. Então quem vê a Deus, quem vê Jesus, vê o Pai. Jesus ele veio para revelar o Pai. Ele veio revelar a Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E aí, pode passar o outro versículo de João 9:5. Quando ele fala que ele é luz, mas em João 9:5 ele fala outra coisa. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E aqui, nesse texto que nós lemos, ele diz que nós somos a luz do mundo. Aqui ele fala que ele é a luz. Porém, no texto que nós lemos, fala que vós sois a luz. Enquanto estou no mundo, ele disse, eu sou a luz do mundo. Mas Jesus está no mundo? Sim ou não? Jesus continua aqui no mundo? Não, ele foi para o Pai. Ele deixou o Consolador. Mas ele está com o Pai. Então, ele foi para o Pai, ele veio aqui na terra para revelar Deus. Ele foi para o Pai, mas quando ele subiu para o Pai, ele deixou o Espírito Santo. E aí, ele disse, vocês agora são a luz do mundo. Porque enquanto ele está aqui, ele é a luz. Mas veja o versículo de Tessalonicenses, para a gente concluir essa parte. Filipenses 2:14 e 15. Façam tudo sem queixas nem discussões. Aqui ele já está tratando conosco. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele esteve para ser luz para os povos. E ele fazia tudo o que o Pai ordenava. E quando ele deixa essa missão ele dá para a igreja. Essa missão ele não dá para quem não o conhece. Essa missão de ser sal, de ser luz, não é para quem não o conhece. É para quem o conhece. Você conhece a Jesus? Você sabe quem Ele é? Você anda com Jesus? Saber quem Jesus é uma coisa.
andar com Ele é outra coisa. Viver com Ele é outra coisa. Muitos sabem quem é Jesus. Muitos conhecem até Jesus por ouvir falar. Quem é Jesus? Jesus é um que passou por aqui, por essa terra, que foi mártir, que morreu. Tá, o fato de eu conhecer quem Ele é não significa que eu pertenço a Ele. Eu preciso conhecer, mas eu preciso pertencer a esse Jesus que disse que Ele é a luz do mundo e que Ele subiu para o Pai, Ele deixou essa missão dizendo: agora vocês são a luz do mundo e vocês são o sal da terra. Prossegue. Façam tudo sem queixas e sem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis. No meio de onde? No meio da igreja? Aqui? No lugar onde nós nos reunimos? Para que vocês se tornem inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Tem uma versão que fala como astros no mundo. Na qual vocês brilham como astros no mundo. Essa metáfora que Jesus usou, como sal. Por que Ele usou o sal? O sal é uma influência interna. Se você fizer uma comida bem gostosa, muito deliciosa, uma lasanha bem gostosa. A lasanha não, porque a lasanha vai queijo e no queijo já tem sal. Então dispensa. Uma picanha, vai. Todo mundo gosta, né? Aquela picanha saborosa, você olha para ela, está derretendo. Aí você corta lá aquele pedacinho e come aquela picanha. Aí você fala, está faltando alguma coisa. O que está faltando? O sal. Faltou o sal. Você pega uma pipoca, por exemplo, deliciosa. Você vai comer uma pipoca. Cadê o sal? Não tem sal? Não tem graça. Sem sal, não tem graça. Jesus está dizendo aqui que o mundo não tem graça. Então Ele diz, vocês são o sal para dar tempero para este mundo sem graça. Para este mundo que está em trevas, que está sem sabor. Em trevas não, porque não falamos da luz ainda. Sem sabor. Então ele faz essa metáfora para dizer que o sal, ele é muito simples. E nós também não precisamos de muita coisa para dar sabor para alguém. Não precisa ser um mega blast pregador do evangelho, aquele que é mais conhecido nas redes sociais, aquele que tira o paletó, que joga o paletó, aquele que pega a Bíblia, balança a Bíblia. Não, precisa ser sal. O sal é simples, mas sem o sal não tem graça. Se não tiver sal, não tem sabor. E detalhe, o sal, ele precisa ser equilibrado. Porque se você também colocar muito sal, o negócio não dá para comer, né? Pode ser a comida melhor, mas se tiver salgada, você não vai conseguir comer aquela comida. Então, muitas vezes, ou nós temos nada de sal, ou nós temos muito sal. Então, nós precisamos o tempero, ter aquele tempero equilibrado para dar sabor neste mundo que não tem sabor. E ele fala também da luz. A luz é uma influência externa. É uma influência externa. O sal é interno. O sal, ele não aparece, mas você sente. Você não vê o sal no alimento, vê? Você não vê a quantidade de sal que tem ali, mas você sente o sabor. A luz é uma influência externa. Ela é notória. Ela é pública. Ela é notada. É uma influência externa. Então ele está dizendo, vocês são primeiro o sal, depois vocês são luz.
Se vocês forem sal, se vocês realmente conhecerem e saberem temperar, então vocês serão o sal. E depois vocês também serão luz, porque vocês também serão vistos, vocês serão conhecidos, e eu serei visto. E não quer dizer que a minha pessoa vai aparecer. Não quer dizer que, então eu vou ser famoso. Então eu vou aparecer nas redes sociais e eu vou ser famoso. Não é para nós aparecermos. É para que Ele apareça. É para que Jesus seja exaltado na nossa vida, através de nós. A nossa luz, querido, não brilha sozinha. Quando ele disse assim, vocês são a luz. Ele disse, eu sou a luz. Vocês são a luz. Deixa eu perguntar uma coisa para você. O sol brilha? Sim ou não? O sol brilha? Brilha ou não, gente? Brilha? Quem está com dúvida que o sol brilha? Você tem dúvida que o sol brilha? O sol brilha. A lua brilha? Sim ou não? Brilha? Brilha, Alessandra? Brilha. O sol, ele tem a luz própria. O sol, ele não precisa de outra luz. Ele tem a luz própria. Porém, a lua, ela só brilha por causa da luz do sol. Quando a luz do sol reflete na lua, aquela lua brilha. O que ele quer dizer? O que ele quis dizer aqui? Ele é a luz. E você é a luz. Só que essa luz não brilha sozinha. Essa luz reflete a luz de Jesus. Essa luz, para brilhar, precisa refletir a luz dele. Porque ele é a luz. Mas nós estamos aqui na terra, ele não está mais aqui. Ele subiu para o Pai e nós somos a luz do mundo. Amém, igreja? Quando aqui está dizendo que o mundo, na verdade, o mundo está em trevas. E o sal, na verdade, quando é colocado sal, o sal também ele tem uma outra característica, que é de preservação. Além de dar sabor, o sal, ele preserva os alimentos. Na antiguidade, quando não existia, por exemplo, refrigeração, era usado o quê? Para conservação. O sal. Eu me lembro muito bem que na minha época, não é tanto tempo assim, mas há alguns aninhos, a minha mãe, meu pai e minha mãe, eles matavam porco. E aí eles preservavam aquela carne, guardavam em latas e temperavam com sal. E aquela carne a gente comia vários dias. E era gostosa demais. Era saborosa demais. E era preservada por causa do sal. Você sabe por quê que ainda essa terra não foi consumida? Por causa de nós. Nós somos o sal que preserva a terra. Nós somos o sal que, por conta de nós cristãos, a terra ainda não foi consumida. Se você for lá em Gênesis, tem uma passagem que o Senhor ele ia destruir uma cidade, 2 cidades, Sodoma e Gomorra. E Abraão, ele intercede por aquela cidade. Abraão, ele diz para Deus assim, e ele começa a fazer umas perguntas para Deus, aquelas pessoas que são mais, pertinentes, e ele fala para Deus assim, Deus, mas se houver 50 justos naquela cidade, o Senhor vai destruir? Ele disse, não vou. Aí ele foi abaixando o número dos justos. Se houver tanto, se houver tanto, se houver tanto, o Senhor não vai destruir? Não vou. Então, Deus ainda não destruiu essa terra por causa dos justos. Eu e você somos os responsáveis para preservar essa terra, para trazer preservação para essa terra que está vivendo dias maus.
Um mundo caído, decaído. Pecado crescendo. Iniquidade crescendo. E quem é que preserva essa terra? Quem é que dá preservação? E muitas vezes, se não for insípido, como diz o texto, ele será jogado fora, para nada serve. Não presta para nada. E sabe, a gente tem visto hoje muitos cristãos que não prestam para nada. Não presta para dar sabor. Porque são mau testemunho. Vive devendo para os outros. Vive se queixando. Murmurando, como diz o texto que nós lemos. Não se queixem. Lá no trabalho, muitas vezes, vai ouvir as pessoas. Ó, tá vendo fulano? Ah, mas ele fez um barraco. Ah, mas ele fez não sei o quê. Ah, mas... Quem é? O crente. Da igreja qual? Tempo do louvor. Sangue de Jesus tem poder. Eu vou falar assim, não conheço. Não sei. Gente, nós temos que ser sal. Nós temos que preservar. Nós temos que ser luz. Onde você está? Na sua casa, na sua família. Seja luz, seja sal. Para de dar mau testemunho. As pessoas, elas estão olhando para nós. O mundo está olhando para nós. Quando ele diz da luz, ele fala assim, esta luz, ela não pode ser colocada embaixo da cama. Não foi feito, Deus não nos fez, Jesus não nos fez, povo seu, para sermos colocados embaixo da cama. Se essa luz, ela for colocada, na versão, a mensagem, fala que não dá para colocar um balde na luz. Bonitinha, né? Essa luz. Mas ninguém vê. Essa luz, gente, é para ser vista. Essa luz não é para ser colocada debaixo da cama. É para ser visto. Deus nos disse, Jesus nos disse, vocês são sal e vocês são luz. Ele usa essa metáfora para que nós possamos compreender esse mundo natural, para nós entendermos o que ele quis dizer. Jesus, ele usa parábolas para que a gente possa entender melhor aquilo que ele quis dizer. Porque qualquer pessoa pode entender, gente. Qualquer pessoa, mesmo que não tenha instrução escolar, pode entender. Jesus não deu esse evangelho somente para as pessoas que são cultas, estudadas. Ele não deixou essa palavra simplesmente para uma palavra eloquente, para alguém que conhece, alguém que entende. Doutores, não, ele deu uma palavra para os doutores, ele deu uma palavra para os mestres, e ele deu uma palavra para aqueles que não têm instrução, para pescadores que não sabiam ler, que não sabiam escrever, que não tinham instrução. E ele pega esses homens que não tinham conhecimento de nada, e ele torna esses homens para mudar o mundo. E ele pega 12 pessoas e ele muda o mundo com 12 pessoas. E ele transforma o mundo com 12 pessoas. O evangelho é simples. O evangelho não é complicado. Quem complica o evangelho são as pessoas. O evangelho é muito simples. É muito simples. Ele diz assim que essa metáfora que ele usou para que os homens vejam as boas obras em nós. E assim seja glorificado o vosso Pai que está no céu. Essa semana eu tive a oportunidade de não ser sal em um lugar. Fui no hospital fazer uma visita.
E a visita era uma visita religiosa, lógico, mas tinha um horário certo, porque estava na UTI. E quando eu cheguei para o horário da visita, eu sabia que era aquele horário, mas a menina que estava me atendendo, ela estava com tanta vontade de atender, que ela, tipo assim, não é hora. E eu comecei a dizer para ela, mas esse é o horário da visita. Você não quer confirmar lá em cima? É o horário da visita. Eu estou no horário certo. E ela novamente ligou, nem sei se ela ligou mesmo, se ela fingiu que ligou. Não, é isso aí mesmo. Não vai poder entrar agora, porque a família ainda não chegou, tá? E não sabe que hora vão chegar. Eu falei, então tá bom. Mas a família me pediu para vir. Aí eu fiquei ali esperando, aí eu fui embora. Não aguentava mais esperar, fui embora. Aí depois eu falei, meu Deus, mas é uma pessoa que está lá. Eu não posso fazer isso, Jesus. Eu não posso deixar simplesmente a menina lá na mão. Eu não tinha ninguém, não podia entrar. Mas aí eu mandei mensagem para a menina que eu também não conhecia. E eu falei, Fia, eu fui aí, mas não pude entrar. Ela falou, mas agora a gente está aqui. Eu falei, então estou indo para aí. Sabe, cheguei lá, orei pela pessoa. E aquela pessoa que nunca me viu na vida, ela, a irmã dela, que está lá nos Estados Unidos, ela falou assim, a irmã dela, depois que eu tenho contato com a irmã dela lá dos Estados Unidos, e a irmã dela mandou para mim assim, pastora, minha irmã gostou muito de você. E ela disse que vai na igreja. Olha a oportunidade que a gente tinha, que eu podia falar, eu não vou voltar aí. Eu fiquei aí esperando, ninguém me atendeu. Mas é a humildade. É o render-se. Aí eu lembrei. Eu falei, meu Deus, mas eu sou tua filha, Senhor. Eu preciso ser sal aqui. Eu preciso ser luz neste lugar. Senhor, me dá essa oportunidade. Deus dá essa oportunidade para a gente ser sal. Para luz, para nossa luz brilhar, para dar sabor para uma pessoa que simplesmente está com o marido internado numa UTI, prestes a morrer, que não tem mais vontade de viver, que ela diz assim, eu preciso de uma razão para eu viver, me dá uma razão, me dá um motivo para eu viver. Você tem, Jesus é o motivo da sua existência. Ele é o motivo porque você vive. Para a gente concluir, lá em Juízes 6, como é que a nossa luz ela pode brilhar? De que forma eu posso fazer com que a minha luz brilhe? Lá em Gênesis em Juízes capítulo 6 fala de Gideão. No começo do capítulo 6, fala que o povo de Israel, eles ficaram 7 anos em trevas. Eles ficaram 7 anos por causa do pecado deles. Eles pecaram contra Deus. E Deus então permitiu que os midianitas e os amalequitas invadissem aquelas terras e tiraram do povo tudo o que eles tinham. Então o povo eram muitos, eles tinham muitos camelos, eles tinham muitos povos, e eles eram, diz o texto, que era como gafanhotos. E sabe de uma coisa? Eles roubavam tudo o que eles faziam. Eles não conseguiam plantar, porque eles iam lá e roubavam. Eles invadiam as terras, eles consumiam as plantações. E um dia eles não aguentaram mais. Eles clamaram a Deus, no versículo 7 de Juízes 6, diz assim que, então, eles clamaram a Deus, então eles oraram a Deus, e Deus mandou um anjo falar com Gideão. E Gideão, então, não acredita muito, porque já estava sofrendo tanto. Depois de sofrer tanto, parece que a pessoa não acredita mais que vai haver uma saída para o problema dela. E Gideão, o anjo aparece e ele fala assim, homem corajoso, Deus é contigo. Ele fala, não é não, porque se ele fosse comigo, essas coisas não estariam acontecendo. Eu nem acredito mais no que pode acontecer, porque de tanta desgraça, de tanta roubalheira que está acontecendo na minha vida, ele dizia, eu não acredito mais que algo pode acontecer.
Os midianitas só roubam a gente. Os amalequitas só roubam a gente. Ele disse, calma, eu vou estar com você. Calma, eu vou estar nessa, Gideão. Você sabe a história, ele pega 300 homens, depois de tantos homens, ele pega 300, separa 300, divide em grupos de 100. E eles levam o quê? Para enfrentar os amalequitas, para ir até o acampamento dos amalequitas. Eles têm uma estratégia de guerra e eles levam um cântaro, uma trombeta, um cântaro e tocha dentro do cântaro. No cântaro tinha tocha. E quando eles se aproximam do acampamento, Gideão fala assim, olha, quando nós nos aproximarmos, nós vamos gritar pelo Senhor e por Gideão. E aí vocês vão quebrar o cântaro. Vocês vão quebrar, a trombeta vai tocar, o cântaro vai quebrar e a luz vai brilhar. E aquela tocha, a tocha vai brilhar. E Deus confundiu o exército dos midianitas. Eles se arrasaram todos, eles ficaram todos confusos e eles perderam, porque Deus deu vitória para o povo de Israel. E aquela luz resplandeceu naquele acampamento. Mas porque eles quebraram o cântaro. O cântaro foi quebrado. A luz só brilha quando nós nos quebrantarmos diante do Senhor. Lá em Coríntios diz assim que eu tenho esse tesouro em vasos de barro. Nós somos vasos de barro. E se esse vaso não for quebrado, não tem como a luz brilhar. Nós precisamos que a nossa luz brilhe, que a luz de Jesus em nós brilhe, mas para isso eu preciso ser quebrantado. Quebra o cântaro e deixa essa luz brilhar, resplandece a luz do Senhor que está em você. Eu quero orar com você para a gente encerrar. Eu quero que você fique de pé. Nós vamos orar ao Senhor, que Deus ele venha mudar a história da nossa vida, que Ele venha mudar a história da nossa casa. Você tem luz dentro de você. Você é como aquele cântaro que eles levaram, mas a luz estava lá dentro. Deus não nos chamou para ficar escondidos. Deus não chamou você para ficar escondido. Ele diz, é como uma cidade. As cidades são luzes individuais. Mas essas luzes, eu estava na minha casa essa semana, eu moro no 10º andar. Eu estava olhando para a cidade. Eu disse, meu Deus, quanta luz nessa cidade. Oh Deus, quanta luz. As luzes, mas de longe você vê, parece uma massa só. Mas eram poucas luzes que juntas, elas se tornam uma massa. E sabe, você é uma luz onde você está. E juntos, todos os cristãos, eles tornam uma cidade iluminada. Eles tornam uma cidade acesa. Deus não nos chamou para esta luz ficar debaixo da cama. Essa luz precisa brilhar. Essa luz precisa resplandecer. Eu e você somos esse sal. Você somos esta luz. Eu quero que você coloque a mão sobre o seu coração.